Olá, boa noite a todos. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e é um prazer estar com vocês aqui hoje no Congresso Todos Juntos contra o Câncer, um evento que reúne os debates essenciais sobre a oncologia no Brasil. Neste simpósio satélite, organizado pela Libes, falaremos sobre câncer e sexualidade. A ideia é debater aqui como fica a vida sexual do paciente oncológico idoso. Ter o diagnóstico de câncer não significa que esse assunto deve ser proibido ou ignorado. O problema é que, geralmente, quando se fala do tratamento de câncer e de qualidade de vida, o tema sexualidade acaba ficando em segundo plano. E não deve ser assim. O acesso a informações de qualidade sobre o assunto é o primeiro passo para quebrar o tabu. Sabe aquelas perguntas que você sempre teve e nunca teve coragem de perguntar? Hoje é o dia. Antes de eu chamar as nossas convidadas, eu preciso passar um recado para vocês. Preciso avisar vocês que daqui a pouco estaremos ao vivo para responder as principais dúvidas que vocês tiverem sobre esse tema. Então, aproveitem para mandar as perguntas ao longo do painel. Outra coisa, vocês vão ver um código rolando aqui na tela enquanto o simpósio acontece. Vocês precisam anotar esse código e depois eu vou explicar para vocês o que vocês precisam fazer. Agora sim, finalmente, vamos chamar as nossas duas convidadas. Primeiro, a doutora Teodora Carnix, médica geriatra e clínica geral, coordenadora da Oncogeriatria do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E a doutora Carmita Ábido, psiquiatra e sexóloga, coordenadora do Programa de Estudos Sexualidade ProSex do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Bom dia, obrigada. Bom dia a todas. Doutora Teodora, vamos começar com você. O câncer é uma doença que costuma ser relacionada ao envelhecimento. Então, para começar, eu tenho duas perguntas essenciais. Por que a incidência do câncer aumenta conforme a idade e qual que é o papel do geriatra no tratamento do câncer? Bom, com certeza hoje a gente está vendo uma incidência muito maior do câncer e isso, indubitavelmente, está atrelado ao processo do envelhecimento populacional. A gente tinha, nos anos 40, uma expectativa de vida que você chegava a 43 a 45 anos, né? E hoje a gente tem uma expectativa de vida de 77 anos ao nascer. Quer dizer, o indivíduo ao nascer, aqui no Brasil a gente está falando, a gente espera que vai chegar aos 77 anos. Quer dizer, nós ganhamos 34 anos de vida. E, com isso, nós damos a oportunidade das exposições ao longo da vida se manifestarem através de doenças. E daí a gente começa a ver uma maior incidência. Então, doenças que não tinham a sua permissão de se manifestar, nós vemos que hoje elas se manifestam com o processo do envelhecimento, que é altamente esperado, que são as doenças crônicas. O câncer é uma doença crônica. Então, a gente encontra isso de maneira muito clara e presente cada vez mais. Quando 60% aproximadamente dos diagnósticos de câncer são feitas na população idosa, 70% das pessoas que morrem pelo câncer são indivíduos idosos. Então, é uma doença de elevada incidência e prevalência no idoso, e o envelhecimento populacional permitiu também um aumento da incidência do câncer. E o que a gente, nós como geriatras, o que acontece quando a geriatria entra para poder auxiliar no cuidado desse indivíduo com câncer? Quando um indivíduo jovem faz um diagnóstico de câncer, ele provavelmente tem uma doença, ou no máximo duas, ou vai tomar um remédio. Então, um indivíduo de 40 anos que faz um diagnóstico de câncer, ele não vai ter tanta discussão com relação ao tratamento, porque ele tem uma medicação apenas que ele esteja tomando, quer seja por uma pressão apenas alta. Não é a mesma realidade, na maioria das vezes, quando a gente faz um diagnóstico de um indivíduo de 60, 70 anos, em que ele normalmente toma 3, 4 ou 5 mais remédios e também ele tem 2, 3 ou 4 mais doenças. Então, ele tem, com o processo natural do envelhecimento e com o acúmulo de doenças que vão se dando no decorrer da sua idade, um diagnóstico de câncer associado a outras comorbidades, a outras doenças, e quiçá
incapacidades que vão sendo adquiridas no decorrer do envelhecimento. Porque eu quero deixar claro que é lógico que nem sempre todo indivíduo que vai chegar aos seus 70 anos, 80 anos, ele vai ser dado com múltiplas comorbidades, mas a chance dele ter mais doenças, outras comorbidades ou algumas incapacidades, isso vai acontecer. E aí entra a geriatria para poder avaliar adequadamente quem é esse indivíduo do ponto de vista funcional, e eu acho, e cronológico, quer dizer, a idade por si só não vai ditar o tratamento. Então, nós vamos avaliar esse indivíduo do ponto de vista de comorbidades, interações medicamentosas, polifarmácia, a capacidade cognitiva, o suporte social, a capacidade dele ir para tomar a medicação, quem vai levar, como que vai levar para fazer esse tratamento. Então, a geriatria ela entra em todo esse sentido de avaliar esse indivíduo funcionalmente para que ele possa receber um tratamento oncológico de maneira segura, viabilizando e auxiliando ao oncologista, ao radioterapeuta ou ao cirurgião, uma maior segurança e qualidade para esse tratamento. E cada vez mais a geriatria tem entrado dentro disso, favorecendo sim que o tratamento oncológico que antes nós pensávamos no indivíduo de mais idade, de 80 anos, que não poderia receber, e hoje a gente consegue dar tratamentos de câncer para esses indivíduos de maneira muito mais segura. Perfeito, doutora Teodora. Agora, doutora Carmita, antes da gente introduzir o tema sexualidade, eu queria falar um pouco da saúde mental do paciente com câncer. O que acontece? Ele tem mais predisposição, por exemplo, à depressão? É verdade. Quando o diagnóstico é feito, então já no momento bastante precoce, o que a gente observa é que aquele paciente que tem tendência à depressão vai começar a apresentar perda de autoestima, uma autoimagem vai ficar prejudicada, e isso pode desencadear um quadro de depressão. E há outros pacientes que vão ter mais ansiedade do que depressão. Então, vamos entender o que é um quadro, o que é outro, né? A ansiedade é caracterizada por uma sensação de desassossego, uma sensação de inquietação, dificuldade para dormir, uma dificuldade também para as tarefas do dia a dia, porque o paciente fica extremamente perplexo diante de qualquer estressor ambiental, não precisa ser nada muito forte para que ele se desestabilize, e isso, então, prejudica as suas atividades de uma forma geral, mesmo as mais básicas, até inclusive a atividade sexual, da qual nós vamos falar daqui a pouco. Mas também nós sabemos que a grande maioria vai desenvolver um quadro depressivo, que é caracterizado por sintomas emocionais, físicos e funcionais. Como é que são os sintomas emocionais? É o desânimo, é uma sensação de cansaço, de fragilidade, uma vulnerabilidade a qualquer estímulo externo, ou seja, qualquer coisa que dá errado, a pessoa se ressente bastante, tem a impressão de que não tem capacidade para fazer nada, e os sintomas físicos são dores generalizadas que ele confunde com as dores do câncer, às vezes são até dores que não têm nenhuma correspondência física, não tem, o médico avalia, mas ele não consegue perceber nenhuma correlação entre aquela dor e o quadro em si. Mas, além disso, também ele pode estar agitado, ou seja, a ansiedade pode se somar à depressão. E a funcionalidade estará também, assim como na ansiedade, prejudicada. O que é funcionalidade? A capacidade de desempenhar as suas atividades habituais. E, como eu disse, juntamente com esse prejuízo às atividades habituais, vem o prejuízo à atividade sexual. Então, nós vamos ver que duas fases caracterizam o impacto do diagnóstico de câncer sobre o estado mental. A fase precoce, em que ele tem um sentimento de vulnerabilidade, que pode levá-lo a estar mais ansioso ou mais depressivo, dependendo do seu perfil, ou até apresentar depressão e ansiedade juntos, e depois uma fase tardia, que corresponde à vivência do câncer e do tratamento, em que, se não há um aporte, um suporte
psicológico, ele vai desenvolver, sim, um sentimento de perda, um sentimento de constrangimento, vergonha, muitas vezes, que não tem nenhum sentido, mas ele tem vergonha de estar doente, como se ele tivesse culpa em relação a essa situação, e o estresse que vai abater-se sobre ele e sobre as pessoas que estão convivendo naquele mesmo meio. E quando a gente fala de sexualidade, depois vamos desenvolver, logicamente é o casal que se ressente mais dessa situação, caso essa pessoa portadora do câncer esteja numa união estável. Quando ela não está numa união estável, muitas vezes o sentimento de solidão, o sentimento de desamparo completam esse quadro. E depois a gente vai falar um pouquinho, né, Natália, sobre as diferenças que se abatem sobre os casais quando o câncer é do homem ou quando o câncer é a mulher que é a portadora. Mas vamos falar daqui a pouco, né? A gente vai falar muito ainda, viu, doutora, sobre esse assunto. Antes da gente entrar nisso, a ideia é só que a gente faça uma introdução, né, do que acontece com o paciente, o que ele sente e tal. E daí eu queria perguntar isso para a doutora Teodora. A gente sabe que a ciência evoluiu muito, os tratamentos estão cada vez melhores e as pessoas estão vivendo mais. Qual que é a importância, doutora Teodora, de discutir qualidade de vida nesse contexto? Assim, é fundamental, né, gente? Assim, eu acho que nós, cada vez mais vamos discutir isso em todos os âmbitos. Só para dar um paralelo rápido, o Brasil está sofrendo um processo de envelhecimento, sofrendo não, está enfrentando e vivenciando um processo de envelhecimento muito rápido. Enquanto hoje a gente representa a população idosa, representa 14% da população, em 30 anos, de 31 milhões de idosos, nós vamos atingir 67 milhões de indivíduos acima de 60 anos. Então, é um processo de envelhecimento em 30 anos muito grande, de 14% para 30%. Isso vai repercutir em uma série de coisas. As repercussões, elas têm impactos sociais, na saúde, na cidade. Só para fazer um paralelo rápido para vocês, a França teve seu processo em 1845, era 10% de população de idosos. E em 1995, ela teve um processo de envelhecimento com 20%. Então, eles tiveram mais de 100 anos para se preparar para isso. Então, o nosso processo é muito rápido de envelhecimento e o impacto disso é extremamente grande. E a gente tem que pensar cada vez mais, e todos nós, como sociedade, temos que pensar nisso, no impacto em termos de qualidade de vida. Porque vamos ter mais idosos e conforme nós vamos ter mais idosos, nós vamos ter mais doenças, mais comorbidades. E o processo de envelhecimento, ele começa, e o preparo para o envelhecimento, ele não começa quando a gente atinge 60 anos, ele começa muito antes. Ele começa com o seu estilo de vida, com atividade física, com como você se alimenta, como você se prepara, como você encara todo esse processo, como você lida com as transformações do envelhecimento, porque a gente está numa sociedade em que as pessoas, elas, e a mídia vende que nós devemos envelhecer como jovens, nós devemos ser jovens, nós devemos fazer sexo como jovens, né? E existe para cada faixa etária uma beleza e uma transformação. E o envelhecimento, ele vai trazendo sua sabedoria, o seu conhecimento, e até mesmo no processo da sexualidade, isso vai acontecer. Então, quando nós vamos falar em termos de qualidade de vida, cada vez mais a gente vai discutir como é que vai ser esse preparo, né? E o preparo para encarar as frustrações das doenças e possíveis incapacidades que o envelhecimento pode vir trazer, né? E isso é um preparo social, e que a gente vai ter que, tanto para poder cuidar do indivíduo mais velho, poder olhar e não segregar esse indivíduo socialmente, como para poder encarar com o nosso próprio processo de envelhecimento, porque vamos atingir 80 anos, 90 anos, e seguramente comorbidades serão vindas com esse processo de envelhecimento, e como nós vamos encarar todas essas questões. Então, eu acho que a gente tem muito hoje discussões do envelhecimento ativo,
que ele tem vários pilares que vão falar, com a saúde, né, que é o cuidado com a saúde, que é o preparo com o cuidado da saúde, tanto do preparo governamental, social e do indivíduo, do autoentendimento do seu cuidado com a saúde, e aí a alimentação, atividade física. Cada vez mais participativo, né? E inserido dentro da sociedade, porque a depressão, e eu acho que a doutora Carmita vai também poder falar isso, porque nós hoje vamos discutir tabus que é o envelhecimento, tabus que é a sexualidade, tabus que é o quê? O câncer. São 3 tabus sociais muito importantes, e talvez a doutora Carmita pode até mostrar isso, porque envelhecer e o processo do envelhecimento já traz o tabu da sexualidade, atrelado a uma doença como um câncer. Então, são questões que as pessoas acabam cada vez mais se propiciando realmente a se isolar, a parar de ter os seus prazeres e as suas atividades sociais. Então, eu acho que a gente vai poder discutir mostrando isso tudo, mas priorizando sempre que o envelhecimento ativo, né, e essa conscientização de que reaprender, reestudar, conhecer, estimular isso, que o indivíduo esteja ativo no seu tratamento do câncer, esteja entendendo o que está acontecendo com o seu tratamento e o teu conhecimento das possibilidades de tratamento que a gente tem hoje. Antes, quando eu comecei a oncogeriatria, e eu me interessei por isso, porque eu fazia exclusivamente apenas paliativos, eu era uma geriatra com uma formação e graduação em cuidados paliativos, eu começava a ver pacientes idosos que teriam possibilidade de tratar e que a gente falava assim, não, por causa da idade não é para tratar. E depois a gente tratava e via que esse paciente ganhava qualidade de vida, era reinserido socialmente após o tratamento. Então, em definir quem é esse indivíduo, o que a gente pode propiciar e fazer ele tomar parte disso, estar ativo, não vitimizá-lo com câncer, e mostrando que ele pode sim ter vida a despeito do seu envelhecimento, que ele pode sim ter sexo a despeito do seu envelhecimento e do câncer, é um processo realmente que está atrelado ao que a gente quer propiciar ao dar um tratamento do câncer, que é qualidade de vida nesse processo todo. Doutora Carmita, pegando o gancho do que a doutora Teodora estava falando até agora, né? Hoje aqui a gente vai falar de tabus. E quando a gente pensa em envelhecimento, em sexo, geralmente tem aquela ideia pré-concebida de que as pessoas mais velhas, os idosos, não pensam em sexo. Eles não se interessam por isso. Isso é real? O quão disso é tabu? Acho muito importante falar sobre isso aqui. Olha, é muito importante sim, porque a vida cada vez mais longa é inviável viver tantos anos sem sexo, porque, como já foi colocado aqui, a gente precisa lembrar que qualidade de vida não é um conceito tão assim abstrato, ele está calcado em 4 pilares. Para saber se alguém tem ou não qualidade de vida, e depois eu vou para o tabu ou não, nós temos que avaliar essa pessoa do ponto de vista do trabalho, ela trabalha, ela gosta do que faz, ela está satisfeita, do ponto de vista do relacionamento intrafamiliar, é um ambiente em que essa pessoa tem autonomia, ou ela precisa de um cuidador, tem harmonia, ou é conflituoso, esse é um outro pilar. O terceiro pilar é quanto ao lazer. Consegue fazer tudo o que gosta em termos de divertimento, de entretenimento, ou tem limitações, porque não tem mais facilidade para deambular, ou não tem mais facilidade para uma leitura, ou até para um deslocamento sozinho, para onde quer que seja. Então, não tendo essas possibilidades, o lazer também vai estar comprometido. E o 4º pilar da qualidade de vida é a atividade sexual. Portanto, né, se nós não podemos exercer 1, 2 ou 3 desses âmbitos que eu falei, logicamente estamos com a nossa satisfação com a vida prejudicada e a nossa qualidade de vida, portanto, não pode ser considerada favorável. E no meio disso tudo, né, imaginar que alguém que seja diagnosticado com câncer, digamos, aos 40, 50 anos, e que tem a possibilidade de tratar e de viver mais 30, 40, 50 anos, sim, por que não?
sem atividade sexual, é claro que essa vida vai perder um elemento de qualidade. E é um tabu, sim. Não é só um tabu, Natália, para o paciente. E, infelizmente, também a parceria se sente pouco à vontade de solicitar o portador de câncer para uma atividade sexual, imaginando que está incomodando ou que está absurdamente querendo algo que não tem propósito nenhum ali. Não é o caso. A pessoa que tem câncer poderia estar querendo fazer sexo, como não? E também os profissionais de saúde muitas vezes negligenciam esta área, imaginando que o paciente tem tanta coisa que se preocupar, imagine se ele vai estar querendo agora fazer sexo. Ele quer sim. Nós temos pesquisas mostrando que, embora perguntar sobre atividade sexual seja a última das perguntas que se faz para um paciente, seja ele portador de câncer ou não, esse paciente muitas vezes vai até o profissional buscando uma resposta de como melhorar a sua atividade sexual. Sexo ainda é tabu, embora para a pessoa que está passando por qualquer processo de doença, e entre elas o câncer, seja uma atividade que ele gostaria de saber como manter, como melhorar e quais seriam os elementos que estariam prejudicando para que ele pudesse superar esse prejuízo. Por quê? Porque às vezes é a forma de relacionamento que essa pessoa tem, que ela perdeu e que se distanciou de alguém que ela gosta, essa pessoa de quem ela gosta pode não suportar a solidão, pode buscar outros relacionamentos, e aí, além da falta, né, que essa pessoa tem em outras áreas, não está podendo desenvolver o trabalho como gostaria, não está tendo tranquilidade porque a depressão ou porque a ansiedade estão preocupando, ainda está alijado da possibilidade de manter um relacionamento sexual. Então, vamos atentar para isso, tanto o paciente quanto o familiar e também os profissionais de saúde. Vamos ter cuidado com esse aspecto que faz parte da qualidade de vida, como eu acabei de mostrar para vocês, e que tabu, né, não tem nada a ver, seja o paciente canceroso, seja a população geral, porque é claro que o paciente com câncer está num relacionamento com alguém que pode ou não ter câncer, mas aí é uma pessoa da população que gostaria de poder manter a sua atividade sexual e, de preferência, com aquele parceiro de tanto tempo, ou às vezes de nem tanto tempo, mas que foi eleito, que foi escolhido como o parceiro sexual. Ótimo. Doutora Teodora, pensando nesse gancho do que a doutora Carmita falou, né? Muitas vezes o assunto sexualidade não está nem na conversa com o médico. E aí o paciente recebe o diagnóstico de câncer, ele é apresentado pelo tratamento que ele vai ser submetido e primeiro, né, eu acho que são duas perguntas nesse sentido. A primeira pergunta é quais são os tratamentos e como os tratamentos podem impactar, né, na sexualidade do paciente e como fazer essa abordagem, né? O paciente ele tem que perguntar para o médico tem que falar com o paciente, como que é isso? Olha, Natália, eu acho que assim, para mim, eu acho que assim, a gente tem que entender muito como o paciente lida com essas conversas, mas na prática da consulta da geriatria, isso faz parte da nossa anamnese, né? E é lógico que a gente vai, porque nós avaliamos o indivíduo como um todo e temos que entender, né, ele em todos os sentidos, o que é importante, o que não é importante para ele, o que é qualidade de vida para ele, porque o que é qualidade de vida para um indivíduo não é para outro, né? Então, às vezes, você vai trazer essa questão da sexualidade para uma senhora que acabou de fazer uma mastectomia, que já não estava tendo uma vida sexual, e aí a gente vai falar de processos de gerações, né? Que está mudando, né? Então, indivíduos cada vez mais novos, a geração de 60 anos que eu atendo hoje no consultório é diferente da de 70, como é diferente de 80, porque houve também, está tendo cada vez mais um processo de mudança.
Mas a questão da sexualidade, ela tem que ser de uma maneira sempre cuidadosa, colocada para o paciente, é o médico que tem uma relação, e é lógico, gente, que a gente tem que entender que isso não é numa primeira consulta, você tem que ter uma cumplicidade com esse paciente, um entendimento do momento de perguntar, entender o que é importante para esse paciente nesse momento. Mas uma coisa que me veio à cabeça com a doutora Carmita falando, é muito importante que a gente garanta, em termos de qualidade de vida, e a qualidade de vida vai estar atrelada, uma vez que a gente consiga identificar aquilo que é importante na conversa com o paciente, segurança e proteção, né? Então, quando a gente fala de envelhecimento ativo, e que é o que a gente conversa muito dentro do consultório, e de repente vem um diagnóstico de uma doença, esse indivíduo ele chega primeiro aqui no consultório com o primeiro estigma dele, olha, eu tenho um câncer, vou morrer. E nesse momento, toda a família que às vezes nem estava tão presente com este idoso, passa a vir e até invadir a dinâmica de vida desse idoso com essa idosa, desse indivíduo. Então, existe uma mudança também, né? Às vezes aquele casal vivia de um jeito e os filhos passam a estar mais presentes, em estar dentro de casa, ou não, minha mãe agora vem agora morar comigo, como um fenômeno de proteção, mas para mudar a dinâmica desse indivíduo. E isso começa num processo da doença, né? E do indivíduo de retirada de autonomia. Né? E na hora que você vai começando a retirar essa autonomia desse indivíduo no processo de um diagnóstico de uma doença, porque ela tem que primeiro tomar uma decisão, olha, eu quero tratar ou não, eu quero me sentir segura para tratar ou não. E agora, dentro desse tratamento, eu preciso entender tudo que está dentro desse contexto, desse diagnóstico, quer seja uma paciente mulher ou um homem, o que eu me estou segura para continuar fazendo ou não. E existem mitos e mitos de uma série de questões do tratamento oncológico, né? E o que é, e aí dentro desse contexto, a gente entendeu o que é prioridade para esse paciente, para a gente também não limitar e tirar toda a autonomia das coisas que davam prazer para esse indivíduo em prol de um tratamento. Então ele tem que entender o que é segurança, e o médico tem que mostrar, olha, você está seguro para isso ou para aquilo. E essa conversa ela vai fluindo, né? E vai se trazendo muitas questões. O que a gente tem hoje de tratamento oncológico, mudaram-se muitas opções para o tratamento. Então, desde imunoterapia, cirurgias e radioterapias. Para vocês terem uma ideia, dentro do ICESF, nós temos um ambulatório com uma corte de mais de 2.000 a 3.000, hoje completando 3.000 pacientes acima de 80 anos que foram para cirurgia oncológica. Né, que antes a gente falava, uma série de pacientes com 90 anos que foram para fazer cirurgia oncológica, que foram liberados com toda a segurança, e a nossa índice de complicações é muito pequeno. Então, assim, cirurgia, a gente cada vez mais se sente seguro em liberar e libera os pacientes. Então, existe muito medo, não, meu pai já tem essa idade, não acho que tem que ir para a cirurgia, não vamos fazer nada, e aí a gente hoje claramente coloca que é seguro fazer. Quimioterapia, também existe segurança. Lógico, a gente vai avaliar a reserva desse paciente, vai ver se ele é fit, se ele é frágil, se ele é vulnerável. Nós fazemos toda uma avaliação específica. E para garantir a segurança, se ele está compensado das suas comorbidades. E aí, nesse sentido todo, os tratamentos, eles começam a ter segurança desde que a gente tenha um grande monitoramento, que a gente consiga reduzir a polifarmácia de interações medicamentosas. Nesse contexto todo, conforme o paciente se sente seguro com o seu tratamento, né, isso que eu acho que é a coisa mais importante dentro do contexto do tratamento do câncer no idoso, todas as questões que são atreladas em qualidade de vida, elas deixam de ser eliminadas da vida dele. E aí, entre elas, uma que a doutora Carmita falou muito bem, né, a parte da sexualidade. Obviamente que a gente também está tratando, e não dá como falar, de pacientes que muitas vezes já não tinham vida sexual com seus parceiros, né? E outra coisa que a doutora Carmita trouxe, muito importante, que às vezes é o parceiro que tem medo de procurar, e aí o paciente se sente incomodado de pegar e falar assim, como é que eu agora nesse tratamento posso expressar o meu desejo, né?
Então, isso tudo tem que ser muito cuidado. Então, algumas vezes dentro da minha clínica no consultório, vem o paciente, né, o idoso com câncer, aí vem o filho, vem o outro filho, vem o marido, todo mundo entra na consulta. Aí, de repente, num determinado momento, eu falo assim, olha, tudo bem, gente, agora eu vou ficar só com o paciente, né? Porque para ele poder expressar as coisas que realmente estão vindo, sendo questionadas. Eu acho que, acima de tudo, a cumplicidade desse contato nesse momento tão delicado, né, de tantas questões que o paciente tem, ele poder estar esclarecido, e eu frisaria no ponto mais importante, dele se sentir seguro para o tratamento, né, e protegido, né. E nesse contexto, no momento em que ele vai se sentir realmente seguro e protegido, como eu falei, eu acho que todas essas questões de qualidade, do que é qualidade de vida para ele, elas podem ser de maneira bastante positivas trabalhadas e colocadas de que ele pode realmente ter a sua atividade sexual, né? Ou não, porque também isso não pode virar um problema para ele, porque às vezes o paciente realmente não se sente à vontade para isso, ou já não tinha, então não é um momento também de você pegar e falar assim, não, agora você vai, né? Como se ele tivesse que, dentro de tantas questões, abrir mais um questionamento para a vida dele. Mas eu acho que é um momento em que você pode trazer isso para que ele possa garantir sua autonomia e independência daquilo que ele e que traz felicidade, prazer e que assegura a autoestima dele. Eu acho que agora a doutora Carmita consegue ajudar a gente, ajudar a nossa audiência a exatamente delimitar esses pontos, né? O primeiro é diagnóstico de câncer. Ainda dá para pensar em sexo, né? Geralmente as pessoas pensam em sexo quando tem diagnóstico, quando isso é um problema. Agora a doutora Teodora estava dizendo, tem gente que já não tinha uma vida sexual ativa, então pode ser que isso não seja um problema. Eu queria que a doutora Carmita ajudasse a delimitar isso quando isso é um problema. E também essa questão do parceiro, porque é isso, muitas vezes o parceiro ele não quer ser invasivo, ele não quer perguntar se a pessoa quer, e daí fica aquele tabu que ninguém fala daquilo e os dois estão incomodados. É muito importante, primeiro, o paciente estar assegurado, como falou bem a doutora Teodora. Não dá para você fazer sexo se você não estiver bem para começar consigo mesmo. Né? Então, se esse paciente estiver deprimido, se ele estiver ansioso, se ele estiver inseguro, se ele estiver com dor, ou se ele já não fazia sexo antes, muito pouco provavelmente ele vai estar interessado nessa atividade. Ou seja, né, primeiro ele tem que estar bem pessoalmente. Depois, né, ele precisa estar bem com a parceria. Relacionamentos que já eram conflituosos, relacionamentos que já não tinham na atividade sexual uma forma de aproximação, de entendimento, com o câncer, tendem, na maioria das vezes, a não se resolverem. Pode até ser que o parceiro, a parceira, se torne mais afetivo, se torne mais próximo, mas isso não significa que o interesse sexual voltou. Então, não vamos esperar que o diagnóstico de câncer resolva uma vida sexual que já estava desgastada ou até que já nem existisse. Né? Em terceiro lugar, é importante que a gente saiba que sexo é um parâmetro de saúde. Ninguém vai estar fazendo sexo com satisfação se estiver com um quadro mental, como por exemplo a depressão, ou se estiver com dor, ou se estiver numa fase da vida em que já usa uma série de medicamentos que, de uma forma ou de outra, vão interferir na atividade sexual, tirando o interesse ou até a agilidade. Aí nós estamos falando de antidepressivos, estamos falando de hipotensores e também de medicamentos contra a dor, que às vezes precisam ser bastante fortes para que a pessoa tenha um mínimo de conforto em relação à dor. Então, todos esses aspectos têm que ser contemplados. Mas eu gostaria de lembrar também, né, que às vezes o parceiro não procura para não incomodar. E vamos imaginar uma mulher que passou por um câncer de mama e que teve, né, o seu corpo modificado exatamente pelo tratamento desse câncer. Quantas vezes ela entende erroneamente não está sendo procurada?
ela se acha não atraente mais, ela acha que o parceiro se desinteressou. Então, às vezes existem dificuldades na comunicação, problemas na interação que poderiam ser resolvidos se o casal não deixasse de conversar, né? Não perdesse esse canal aberto de falar o que está acontecendo. Então, aí vem o tabu, que não é exatamente em relação ao sexo, mas que tem, né, no relacionamento, de uma forma geral, uma dificuldade, porque agora aquela pessoa com câncer é tratada como alguém que precisa muito mais de proteção, de assessoria, de cuidado, e aí, como disse a doutora Teodora, é a família inteira, não é só o parceiro ou a parceira, e se esquecem que ali está alguém com necessidades múltiplas e que uma conversa esclarecedora, né? Olha, eu não estou querendo te incomodar, não, mas eu quero fazer sexo. Então tá, isso resolve um desentendimento ou um mal-entendido relacionado a sensação de que deixou de ser interessante, deixou de ser atraente, porque está vivendo um tratamento que, de alguma forma, mudou o seu corpo. Né? Essa é uma outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado. As mudanças físicas que advêm necessariamente de alguns tipos de tratamento de câncer e que impactam, às vezes, muito mais o paciente, a paciente, do que propriamente quem está ao redor. Mas o paciente não tem essa percepção, avalia de forma errônea. Então, gostaria de deixar também esse lembrete para os familiares e para os pacientes de uma forma geral. Comunicar-se. Esta é uma situação que não pode deixar de acontecer. A comunicação é fundamental. O paciente não precisa ser culpado, não. Pelo contrário, ele precisa estar inserido, incluído na dinâmica familiar, para que ele sinta que ele está vivo, que ele faz parte, que ele importa ali, e que a vida vai seguir, né? Com os seus percalços, mas que a gente vai continuar, sem dúvida, sempre na luta, sempre tentando, de alguma forma, contornar ou superar aquele impasse. E isso faz com que a família e o casal mantenha a saúde do relacionamento e, com essa saúde do relacionamento, possa exercer atividade sexual. Nunca esquecendo que, às vezes, questões de ordem física e emocional impactam negativamente o sexo, sim, inclusive medicamentos, e que, por vezes, não há como mudar esses medicamentos, não há como deixar de utilizá-los para um conforto mais geral que acaba, sem dúvida, afetando o sexo, que precisa ser feito, então, na medida da possibilidade ou da necessidade, porque, como bem foi colocado aqui, há pacientes que já não estavam interessados e não estão mais querendo fazer sexo. E há aqueles que até estavam, mas que com a doença perderam esse interesse. E, doutora Teodora, pensando agora no que a doutora Carmita estava falando, né, em relação aos tratamentos, ao impacto disso, ela deu um exemplo de uma paciente com câncer de mama, a gente sabe que tem a mastectomia, sabe que tem a prostatectomia, o quanto esses tratamentos oncológicos podem impactar na vida sexual, se é possível ter essa discussão com o paciente, por exemplo, se o sexo como qualidade de vida é muito importante para aquele paciente, dá para negociar isso na hora de fazer o tratamento, o que é inegociável, se é temporário, se é passageiro, acho importante a gente falar disso aqui. Não, isso é super importante, gente, e assim, é interessantíssimo isso, porque às vezes a gente tem a ideia de que uma senhora de 80 anos, ela não, eu não ligo mais para minha mama, né? E o que é muito pelo contrário, porque a relação dela com a mama dela é super importante e ela realmente fica extremamente... O maior problema dela é se ela tiver que fazer a mastectomia. E hoje a gente tem realmente, né, tanto para o homem e para a mulher, vamos falar aqui de câncer de próstata, que tem alta incidência e prevalência no idoso, que é a grande questão, e que muitos indivíduos, e aí o homem, mas não só o idoso, mas
acabam não querendo fazer a cirurgia ou segurando o procedimento com medo da impotência. Assim, eu tive aqui muitas vezes no consultório, e posso exemplificar para vocês, de pacientes que falavam assim para mim: se eu não tiver a minha potência, eu não posso ser homem desta mulher, eu não posso estar com esta mulher, com a esposa dele. Né? E afetou demais, porque era como ele se sentia o parceiro dela. Né? Então, a questão da potência, da sexualidade para ele era muito importante. E aí, nesse contexto, existe uma série de questões da gente poder trabalhar que o estímulo da sexualidade ele pode vir de várias maneiras, com carinho, com afeto, com outras maneiras. Então, ele poderia satisfazer a sua parceira de outras maneiras. E aí vem uma questão, gente, que a mídia, né, traz que o sexo tem que ser esse sexo do jovem, né? Então existem outras maneiras de você ter o sexo, de você realizar o sexo, que está muito mais relacionado ao seu comprometimento, ao seu vínculo com o seu parceiro, a maneira de você poder fazer carinho e ter afeto, e que isso vai continuar e pode ser extremamente prazeroso, mas se você fica preso com a ideia da eterna juventude, daquele sexo dos 17 anos, e não entende que, como todo o processo do envelhecimento, a vida sexual tem uma transformação, né? E que você pode ter estímulo e prazer, sim, mesmo com essas mudanças. Então, isso pode ser trabalhado, isso deve ser trabalhado tanto para o homem. E com relação à mulher, é muito delicado, né? Porque muitas mulheres vêm aqui no consultório e falam assim para mim: olha, o cirurgião nem ofereceu, e se eu quiser colocar uma prótese, será que eu posso com 80 anos? Claro que pode, né? Claro que pode. Ou vamos fazer uma cirurgia menor, né? Assim, uma quadrantectomia em que você não precisa retirar toda a mama, se isso for possível. Óbvio que primeiro é a segurança do tratamento. Mas, antigamente, entendia-se que o quê? 80 anos, né? Se a paciente é mais velha, ela não está ligando para a sua mama, nem se pergunta. E aí a idosa na consulta nem vai falar. Né? Ela nem vai se posicionar, olha, eu quero colocar uma prótese, porque eu não quero me ver assim no pós-operatório. Então, eu estimulo muito e converso. Você conversou com o seu cirurgião, a possibilidade de pôr ou não uma prótese, isso é importante. Tem pacientes que falam para mim: doutora, não estou nem aí, eu quero me curar do câncer, não quero prótese, não tenho mais vida sexual com meu marido, não vou reaver, nós somos um casal que estamos muito bem, mas isso não é uma questão. E tem pacientes que isso é realmente uma questão e que às vezes não foi questionado e que ela realmente não vai conseguir se sentir atraente, porque é óbvio, a atividade sexual está de como você se sente atraente. E as pessoas, em todas as suas idades, elas vão ter aquilo que vão fazer para elas se estimularem sexualmente. Eu acho que a doutora Carmita pode falar isso muito melhor do que eu, mas isso tem que ser totalmente levado em consideração. Então, assim, a questão, por exemplo, do tratamento do câncer de mama é algo que tem que ser muito trabalhado e conversado na tomada de decisão. E eu acho que o planejamento do tratamento do câncer de idoso está na primeira avaliação, entendimento do que é importante, na tomada de decisão. A gente, quando faz isso, quando nós fazemos muito dentro do Hospital das Clínicas, auxílio na tomada de decisão. Né? Então, nós temos um ambulatório para tomada de decisão. Então, eles encaminham o paciente para nós, quando eles têm dúvida se vai valer a pena ou não tratar, e aí a gente vai fazer cálculo de expectativa de vida desse indivíduo, o que ele tem de qualidade de vida, o que é prioridade para ele, né? O que são os valores desse paciente. Então, nessa hora de tomada de decisão, em que a gente vai conseguir fazer uma anamnese mais detalhada para auxiliar o oncologista ou o cirurgião nessa tomada de decisão, nós colocamos nesse parecer: olha, para esta paciente, né, é importante, a posteriori, colocar uma prótese, porque ela realmente não quer fazer a cirurgia, porque ela não consegue se ver sem essa mama, e isso vai implicar demais em qualidade de vida para ela, porque ela vai deprimir, ela vai se olhar, a autoimagem dela vai ficar muito prejudicada, né? E para o homem, na hora que você vai falar também do tratamento, e aí eu estou falando de tratamentos que têm repercussões diretas, né? Com questões da autoimagem e da sexualidade, que seriam os tratamentos de câncer de mama. Outro exemplo que tem alta repercussão também
o paciente que faz que tem uma neoplasia de cólon e vai colocar uma bolsa de colostomia, né? Então, o tabu que existe dentro disso, né, de que a vida dela vai acabar, como que ela vai ter atividade sexual com uma bolsa de colostomia, como é que eu vou me sentir com vontade de ter relação com isso, né? Eu posso ter atividade sexual nessa situação, né? O que pode acontecer nesse contexto? Então, tudo isso tem que estar muito esclarecido e muito conversado, e são situações delicadas, porque às vezes o idoso, ele vai chegar na consulta, gente, com outra pessoa. Se está o marido, às vezes ele não vai falar, né? A paciente não vai falar e vice-versa. Se estão os filhos, esse assunto nem vai entrar em questão. E muitas vezes os filhos vêm na consulta. Então, a gente tem que garantir esse espaço em que o idoso possa estar sozinho e tirar as suas dúvidas, as suas angústias, porque senão ele não vai ter um espaço para tirar as suas angústias, porque uma paciente idosa que vem com o seu filho para decidir uma mastectomia, ela não vai falar que ela tem essa vaidade de colocar a prótese de mama, porque ela vai talvez se sentir inibida ao lado desse filho, de falar que isso para ela é importante. Então, esse cuidado de você estar, às vezes, com um indivíduo só, identificar como é que ele é e o que é importante para ele em cada tratamento e desmistificar as questões. Não, a senhora pode sim colocar uma prótese, é seguro. Não, podemos conversar com o cirurgião, então, ao invés desta cirurgia, fazer uma cirurgia mais conservadora, né, e propor uma outra opção de tratamento para autoimagem. E com relação ao homem também, todas as desmistificações dessa questão de potência e de como ele pode também estimular a sua parceira, independente só também de ter uma ereção, né? De como o sexo ele pode ter tido, de como o idoso pode brincar com o sexo, não tendo só essas questões. Então, todas essas desmistificações e tirar de que o sexo tem que ser a performance do indivíduo de 20 anos, acho que a doutora Carmita pode falar isso até melhor do que eu acho que isso é super importante, porque existe realmente uma mitificação enorme com relação a isso, e um medo e uma ansiedade. Claro, isso tudo depende de paciente para paciente, é uma avaliação totalmente individualizada também do contexto e de construção de vida que ele teve, né? De como ele lidou com o sexo a vida toda, porque não é aos 80 anos que você vai pegar e colocar todos esses valores que nunca foram importantes, às vezes, para esse indivíduo. E aí, às vezes, você começa a trazer questões, ele já está com tantas outras questões, e você vai trazer uma questão nova que não cabe naquele momento. Então, na anamnese, é importante a gente entender o que é importante, o que está trazendo angústia para esse indivíduo, para garantir a segurança dele e para valorizar aquilo que realmente é importante. Muitas vezes eu conversei com o cirurgião, olha, dá para a gente fazer uma cirurgião menos agressiva aí, para que essa paciente não tenha uma mastectomia, seria seguro? Eu converso com o oncologista. Então, a comunicação entre as equipes, no identificar do que é importante para o paciente, é super interessante. Então, e isso a gente está falando de inter e multidisciplinaridade, porque às vezes numa consulta o que eu posso colher de informação não é o que vai ser o foco do oncologista na consulta dele, que tem que ser focado em outra coisa, ou do cirurgião que vai ser focado em outra coisa, ou às vezes até mesmo as equipes multis, a fono, a físio, ou a enfermeira, ela vai captar questões desse paciente que vão fazer toda a diferença em termos de qualidade de vida na nossa tomada de decisão. Então, eu poderia pontuar que conversar, escutar o paciente, ter um espaço para que esse paciente possa ser escutado de maneira individualizada, tentar preservar e garantir ao máximo a autonomia dele, né? Eu acho que o processo de tratamento oncológico, para mim, para o idoso, eu falo isso para os alunos todos os dias, assim, vamos tentar ao máximo garantir o máximo de autonomia. Como que a gente vai criar essa estratégia? O que é autonomia para esse indivíduo? E entender o que é a autonomia dele, né? Porque é isso que vai assegurar qualidade de vida, felicidade e respeito ao que é importante para ele.
Perfeito, doutora Teodora. A gente daqui a pouco vai encaminhar já para o final do nosso papo e depois a gente vai ficar ao vivo depois para tirar todas as dúvidas das pessoas que estão acompanhando a gente. Mas antes da gente ir para o final, eu queria que a doutora Carmita falasse sim desses pontos que você mencionou, doutora Teodora. Essa questão de sexo é só a relação sexual, não, sexo também é carinho, sexo também é toque, como se constrói a intimidade. Acho que essa é uma boa orientação para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Como falar sobre sexo, como vencer esse tabu. Acho que é importante falar sobre isso aqui. Às vezes, né, Natália e Teodora, a gente consegue mobilizar o paciente conversando numa consulta comum de atendimento, seja, né, o geriatra, seja o psiquiatra, já que o paciente pode ter ido por um tratamento de uma depressão ou de uma ansiedade, mas às vezes é necessário um aconselhamento, né, porque o casal já estava numa relação desestruturada, não pelo câncer, pelo envelhecimento, e não estava aceitando as mudanças naturais da vida, né? O sexo não vai ficar tão vigoroso ao longo do tempo, independentemente da pessoa ter ou não um câncer. Então, é importante saber envelhecer em todas as áreas e também na área da sexualidade. Agora, eu queria deixar um recado, né, para quem está vivendo essa situação de câncer, que está muito temeroso com a perda da ereção. E tem um outro elemento também que o homem teme muito, é o tal do orgasmo seco, né? Quando é necessária uma prostatectomia radical e ele não vai poder mais ejacular, por vezes ele se desinteressa do sexo porque ele imagina que a ejaculação seja fundamental, além da ereção, para que o ato vale a pena, né? Para ele e para a sua parceira. Olha, tudo isso são mudanças que a vida vai impondo e que a gente precisa ir assimilando. Né? Independente de ter um câncer, uma outra doença ou alguma outra limitação, vai acabar modificando a vida sexual. Então, vamos usufruir da experiência, da sabedoria, daquela intimidade que a vida nos propiciou. E já que nós estamos falando também para não pacientes, mas para os familiares e para a população de uma forma geral, eu gostaria de deixar um recado: prevenção. Né? Nós sabemos o quanto é difícil, especialmente para o homem, cuidar da saúde preventivamente. Né? Fazer um exame de toque retal ainda é um tabu. E isso acaba levando, muitas vezes, ao desenvolvimento de um câncer, sem que ele saiba que aquilo está acontecendo. Então, homens, toque retal é importantíssimo. A partir dos 40 anos de vida, uma consulta ao urologista, que seja uma vez por ano, para detectar se houver um câncer e tratar de forma precoce. Isso faz toda a diferença. Assim como as mulheres que já têm essa tradição de uma consulta anual ou semestral com o seu médico, ajuda muito, faz muita diferença, porque esse diagnóstico precoce é aquilo que determina um tratamento mais preservativo, menos invasivo, menos lesivo de uma forma geral. Então, vamos tentar, já de cara, começar com a prevenção. Não foi possível? Vamos usar toda a nossa experiência de vida para mudar algumas situações. O repertório sexual que contava antes, ao longo da vida, com todas as possibilidades, para ele ir, pouco a pouco, se adaptando a essa nova situação. E a gente é criativo, e a gente vai buscando e vai encontrando novas alternativas. Mas também é muito importante não se deixar abater por essa doença e poder manter a vida de uma forma geral, com todas as suas atividades sendo desenvolvidas. Se isso não está acontecendo, se o interesse sexual é baixo e você tinha interesse antes, se você está desanimado, se existe pouca interação, está se isolando, está com insônia, está com dificuldade de manter o seu trabalho ou até de ter um contato social, mesmo que seja agradável, se está choroso, né? Se tem dificuldade de
ter momentos agradáveis, e a dor pode ser um fator que está causando todo esse prejuízo, você tem necessidade de uma avaliação especializada e um tratamento em paralelo ao câncer, que é o tratamento do seu estado emocional, do seu estado mental, que pode, ao ser resolvido, melhorar a sua atividade sexual, mas melhorar a sua vida de uma forma ampla. Então, não vamos negligenciar, e se o seu médico indicou esse tratamento, esse é um outro tabu que precisa ser vencido, o estigma, né, contra o tratamento especializado para a doença mental. Sabemos hoje que a doença mental, especialmente em mulheres, é uma das maiores causas de desinteresse sexual. Então, vamos lá, vamos cuidar. E também vamos usar ali todas as alternativas, cremes hidratantes para as mulheres que estão com vontade de fazer sexo, mas tem ressecamento e tem um sexo que dói, que é pouco confortável pela falta de lubrificação. Hoje existem várias alternativas. Converse com seu médico, entre elas a hidratação, né, que pode ser feita 2 a 3 vezes por semana, não na hora do sexo, mas já preventivamente, para que a mucosa, né, aquele tecido que envolve a vagina, esteja mais preparado para a relação sexual. E o homem, né, essa ideia de que ereção e ejacular é fundamental, senão não quero fazer sexo, pode deixar você fora dessa situação e a sua parceria esperando que você faça um sexo na medida do possível com um novo repertório, ou que você busque, junto ao especialista, alternativas que possam substituir ou, de alguma forma, minimizar o prejuízo que o tratamento ou o próprio câncer causou para a sua atividade sexual. Mas, como já foi falado aqui, se você não era interessado em sexo, não força, né? A vida pode ter levado você para outros caminhos e o interesse sexual já não existia, independentemente do câncer. Vamos nos respeitar, vamos avaliar o que precisamos e vamos atrás do que existe à nossa disposição para vencer os obstáculos. Era isso que eu gostaria de comentar em relação a essa sua questão de agora, Natália. Doutora, antes de eu me despedir de vocês, eu tenho uma última pergunta, assim, muito rapidinha para a gente não estourar o tempo, que é para as duas. É para as pessoas que estão assistindo a gente, elas se inspiraram, elas estão com vontade de retomar a vida sexual, mas elas não sabem como dar o primeiro passo. Então, doutora Carmita, eu queria que você desse uma dica, enfim, uma orientação, né, de como fazer isso. E, doutora Teodora, como que a pessoa fala isso para o médico? Doutora, eu preciso de privacidade, eu preciso conversar sobre isso. Então, doutora Carmita, vai primeiro. É fundamental isso que você falou, né? Jamais o paciente, ainda mais idoso, vai comentar sobre esse assunto se ele estiver com toda a família em torno. Então, encoraje-se, avisa o pessoal que é para sair da sala que você tem um assunto para comentar com o seu médico, com a sua médica. Não seja negligente com esse aspecto, porque pode ser fundamental para a sua vida e você tem todo o direito e o médico está preparado, sim, cada vez mais para ouvir a sua necessidade de sexo e preparado também para ou dar a você alternativas ou encaminhar para um especialista que poderá ajudar e também fazer o diagnóstico de o que está acontecendo, que está interferindo negativamente na sua atividade sexual. Peça para o pessoal permitir privacidade sua com o seu médico, com a sua médica, e comente, sim, a sua necessidade sexual. É um direito que você tem, é algo muito saudável, por sinal, representa que você está vivo e querendo usufruir de tudo que você tem direito. Fale com o seu médico e, claro, ele terá alternativas para lhe dar. Doutora Teodora, o seu recado final ali de incentivo para os pacientes. Para falar sobre isso se eles quiserem, né? Primeira coisa que vocês não precisam ter medo de achar que a família ou seus filhos vão ficar ofendidos se eles não participarem de toda a consulta.
Então, a primeira coisa é, já às vezes, na hora que for agendar a consulta, colocar para a secretária e tudo, que você quer entrar sozinha com o médico, assim, você tira, já pede para a secretária antes, né? Você tira aquela situação indelicada de que você quer entrar sozinha. E depois, num determinado momento, a familiar pode entrar na consulta, mas talvez seja uma estratégia que você possa fazer, já apontar para a secretária, olha, eu vou com tais pessoas, mas avisa o médico que eu quero entrar sozinha na consulta, e o médico automaticamente avisado já vai entender e tira de você. E não tenha medo de colocar para a sua família ou para o seu parceiro que você tem questões suas. A gente não pode perder a nossa individualidade, né, a nossa autonomia, e todos nós temos questões, por mais cúmplice que a gente tenha com a nossa família e parceiro. Isso não é uma traição, isso não é algo errado, não é nada problemático. Perfeito. Se encorajem mesmo a falar da questão da sexualidade, porque os médicos cada vez mais estão preparados e estão aptos para, quando eles não puderem resolver, te orientarem a resolver. Existem questões que têm muita facilidade para serem resolvidas, que podem tem soluções viáveis e práticas, e que você vai se sentir muito melhor. Então, não tenha medo, existem várias possibilidades, não tenha medo de falar isso, de perguntar e de questionar. Traga esta questão, e cada vez mais na consulta com o geriatra, essa é uma questão que é colocada. Mas, obviamente, que não é, às vezes, numa primeira consulta, eu só queria colocar isso. Essas questões, ela tem que ter um vínculo, você tem que confiar no seu médico. Eu consigo entender claramente que um paciente não consegue trazer uma questão dessas se ele não tiver o mínimo vínculo de confiança com o profissional. Então, numa primeira consulta em que esse vínculo está sendo estabelecido, talvez não vá ser ali que vai surgir essa questão, mas ela vai surgir, você vai ter oportunidade de estar sozinho para trazer e falar sobre o assunto. Tá ótimo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês duas, doutora Teodora, doutora Carmita. A gente vai ter mais tempo depois para tirar as dúvidas ao vivo das pessoas que mandaram ao longo desse painel. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Bom, hoje discutimos aqui a importância da qualidade de vida durante o tratamento de câncer e quais os impactos do tratamento no relacionamento, na libido e no sexo. Eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora e agradecer também a Libes por apoiar esse debate. Agora nos encontramos ao vivo para responder todas as dúvidas que vocês enviaram durante o painel. Até já! Olá, boa noite novamente a todos. Eu espero que vocês tenham curtido e acompanhado essa conversa super esclarecedora que a gente teve com a doutora Carmita e a doutora Teodora. Eu vi que vocês enviaram já várias perguntas ao longo do nosso bate-papo e agora é a hora de esclarecer essas questões. Antes de eu fazer as perguntas para a doutora Carmita e a doutora Teodora, eu queria lembrar vocês o seguinte: vocês devem ter anotado um código ao longo do painel. Depois que acabar a nossa conversa aqui, é só entrar na página da Libes, dentro da plataforma do TJCC, e responder um quiz. As respostas podem render prêmios. Agora sim, boa noite, doutora Carmita, boa noite, doutora Teodora. Boa noite. Prazer estar aqui de novo falando agora, né? Respondendo as perguntas. A gente recebeu um monte de perguntas, eu estou com elas aqui na tela de apoio. A gente tem não tanto tempo quanto a gente teve para fazer o nosso debate, mas vamos tentar responder todas. Então, vamos lá, eu vou começar direcionando a primeira para a doutora Carmita, e depois a doutora Teodora pode completar, que é o seguinte: como que a paciente pode lidar com a perda da mama? Como que o parceiro pode auxiliar no empoderamento da parceira por mastectomia? E daí eu já junto com uma segunda questão, que eu gostaria sobre a sexualidade de mulheres ostomizadas. Doutora Carmita, a senhora pode começar? Vamos começar então, né, sendo breve, que de fato, né, hoje nós sabemos que algumas mulheres
muito poucas não têm interesse em fazer algum tipo de reconstituição da sua mama, mas a maioria faz, e eu acho essa uma medida muito boa. Isso realmente dá à mulher uma sensação de melhor aparência e a sua autopercepção fica muito mais agradável e a autoestima com isso se eleva, repercutindo na atividade sexual, sem dúvida, porque além do câncer, do próprio tratamento dele, como nós já falamos, que vai influenciar na lubrificação e no conforto da relação sexual, também não estar emocionalmente bem e interfere negativamente. Então, vamos incentivar desde que ela queira, desde que isso seja um ponto importante na relação dela com o seu parceiro, ou até com ela mesma, né? Que ela faça essa reconstituição e que ela se sinta aí realmente, de novo, uma mulher por inteiro. Muitas dizem assim para mim, eu sinto que eu já não sou mais uma mulher, parece que muito mais do que uma mama foi me tirada a sensação de me sentir inteira. Então, essa perda é muito significativa, às vezes nem tanto pelo aspecto físico, anatômico, ou visual, mas muito mais pela sensação de ter sido mutilada, ainda que por um motivo muito nobre, que é a preservação da vida. Primeiro, acho que o médico precisa também conversar bastante com a sua paciente sobre a razão maior pela qual essa perda se deu e que isso é um atestado de sobrevivência, né? Uma situação que comprova que ela venceu uma grande dificuldade na sua vida, uma etapa muito difícil de se transpor, mas que ela foi guerreira e que ultrapassou. Agora vamos cuidar do que ainda é possível fazer em termos de voltar ao corpo anterior. Doutora Teodora, quer complementar? E aí, focando um pouco mais na sexualidade das mulheres ostomizadas, você até mencionou isso durante a sua fala, né, que a gente estava ouvindo agora. Então, eu acho importante reforçar que essa é uma situação em que precisa realmente ter um trabalho importante de desmistificação mesmo para a mulher, né? Essa perda que a mulher sente, né, de perda de identidade mesmo, né, de uma vida inteira ter tido a sua mama e ela vai perder a sua identidade ao se olhar por uma amputação. Primeira coisa, como a doutora Carmita falou, a gente pode reconstruir, pensando em qualquer idade, e a reconstrução da mama ela é possível, né? E segura, e bastante segura, né? E a segunda questão é que essa questão dessa amputação, dessa alteração da identidade, ela vai ter que ser trabalhada em todos os seus processos e suas nuances. Então, essa mulher, ela precisa ser trabalhada, porque não dá para a gente fingir que nada aconteceu, não dá para fingir que ela vai se olhar, e vai se olhar, independente de ter até uma prótese ou não, como uma outra identidade, um outro olhar, e aí vai muito para o olhar de como ela se via, toda a construção da vida dela, ao longo da vida dela, do que é importante ou não para ela. Tem pacientes que não vão ligar, tem pacientes que isso vai ser extremamente catastrófico na sua existência, na sua construção de personalidade, de identidade. E nisso tudo, o que eu vejo muito no meu dia a dia, elas com muito medo da reação do seu parceiro, de como esse parceiro vai olhar para ela, ou de que ele vai perder o desejo por ela estar assim. Isso também é um mito, porque não é real. Ela pode ter a sua sexualidade, ela pode despertar o desejo desse parceiro e ela saber que isso não vai inibir. E muitas vezes o parceiro não está tão incomodado quanto ela imagina que ele vai ficar, ele não vai perder o interesse por ela. Então, ele fica pensando que ela está com medo, né, e não se aproxima, às vezes, por estas razões, e ela acha que ele perdeu o interesse. Então, essa é uma construção de conversas e de tentativas, e que não é numa consulta nem duas, né? É um trabalho contínuo, né, de reconstrução de identidade, de valorização daquilo que é importante para aquela
paciente, para aquela mulher, e, acima de tudo, de ela conseguir entender dentro dos pares dela, das relações, das construções que ela tem da vida, de como ela vai trabalhar isso. Então, eu acho que é algo que tem que ser trabalhado desde o início, né? Porque isso vai fazer com que esse enfrentamento de uma situação que não é fácil, né? Então, não vamos também fazer com que uma situação que é difícil a gente coloque como se fosse fácil, mas que é amplamente possível de ser enfrentada e com qualidade. E muitas vezes ela vai se redescobrir de uma outra maneira mesmo, e bacana, né? Tem pacientes que ficam até mais felizes e falam, agora minha mama está mais bonita. E tem pacientes que vão identificar uma mama diferente. Então, como que a gente vai olhar para tudo isso e ver o lado positivo dessa situação toda, como bem falou a doutora Carmita, numa questão de sobrevivência, né? Era algo que precisava ser feito, né? Não focando só na perda, né? No positivo desta situação. E agora vamos falar um pouco dos homens, né? A gente focou um pouco no que acontece com as mulheres, mas em relação aos homens, tem uma pergunta aqui, doutora Carmita: um paciente pós-câncer de próstata, sem ereção, pode ter prazer? Pois é, essa é uma questão muito difícil, né? Especialmente porque o homem identifica o prazer sexual centrado na sua ereção, a virilidade centrada na sua capacidade de ereção, e também um outro aspecto que a prostatectomia radical vai complicar é a ejaculação. Então, se ele não tem ereção e se ele não ejacula, realmente para ele a perda é muito grande. Então, desde o início, eu acho que ele precisa saber que isso vai acontecer. É lógico que, em sã consciência, nenhum médico vai deixar um câncer evoluir, né? Que isso é uma questão de sobrevivência em função de manter uma ereção. Mas tem muito homem, infelizmente, que acaba fazendo essa escolha. Tal o grau de importância que ele dá para essa situação. É uma pena. Nós precisamos conversar muito com esses pacientes. Nós precisamos explicar para eles que o sexo precisa desgenitalizar, precisa passar a ser desenvolvido com outras partes do corpo, e que para a mulher, né, se ele for heterossexual, essa é uma questão simples, muito mais do que ele imagina de se fazer. Ela mesma já se dispõe, já na época do diagnóstico, se ela sabe o que vai acontecer, ela, na maior parte das vezes, é uma companheira que vai estar trabalhando no sentido de que a sexualidade possa ser desenvolvida sem a ereção e, por vezes, sem a ejaculação. O mais difícil é convencer esse homem, que muitas vezes eu percebo, evita até o tratamento, ele diz, eu prefiro morrer, mas não perder a minha ereção. Isso é muito comum, muito frequente ainda nos dias de hoje, e é uma lástima, porque acabam, sim, perdendo a vida. Então, vamos lá, vamos começar desde o momento do diagnóstico a trabalhar essa situação com aquele nosso paciente, e, se for necessário, encaminhá-lo por um tratamento especializado, onde ele possa ter uma explicação e um convencimento ao longo de uma terapia, por exemplo. Perfeito. Vocês duas falaram muito ao longo da conversa sobre a importância da comunicação, sobre a importância também do profissional de saúde ter essa informação e acessar o paciente. Daí teve uma pergunta que foi feita aqui, que é o seguinte: como orientar profissionais de saúde, na verdade, se especializar para orientar sobre a atividade sexual durante o tratamento oncológico, doutora Teodora? Eu acho que a primeira coisa é o que a gente está fazendo aqui agora, é falar sobre o assunto, né? Eu confesso que quando eu terminei a minha formação como médica, isso não era uma coisa que a gente aprendia na faculdade. Então, a gente não aprendeu a falar tanto sobre isso. Isso passa a ser uma rotina muito maior. E eu fui realmente aprender a falar sobre o assunto quando eu comecei a ser questionada no consultório. E confesso que as primeiras vezes também, eu me vi em situações de saia justa, que eu falei assim, gente, como é que eu vou lidar com essas situações? E aí você vai aprendendo, e quanto mais você aprende a falar sobre assunto, mais esse assunto deixa de ficar num lugar tão distante.
porque é algo que, na verdade, sexo todo mundo faz, né? Sexo faz parte da vida de todo mundo. E eu acho que é uma coisa importante, talvez, que a gente coloque claro também aqui, é que não é porque a gente também está falando de sexo que agora, amanhã, todo mundo tem que começar a fazer todo dia, né? E começa a se cobrar de que isso vire uma questão, né? Ou que pelo fato de que eu não faço, eu tenho algum problema. Não. Cada pessoa tem a sua dinâmica e tem a sua construção. Então, a gente não tem que impor isso, né? A gente está numa sociedade que eu acho que, assim, como a doutora Carmita acabou de falar, assim, socialmente, para o homem, a ereção parece que ser a coisa mais importante. Então, a gente vai ter que compor e desmistificar que a felicidade na sexualidade não está só na ereção, né? Então, tem várias outras maneiras, mas isso tudo é muito complexo e muito difícil quando o que só se vende, né, e quando a mídia e tudo isso que se coloca são outros valores. Na hora que a gente começa a entender que e começa a falar mais disso, a gente vai formar melhor. Então, assim, desde a formação do profissional da área da saúde até o próprio paciente, porque muitas vezes também você vai querer conversar com o paciente não está aberto para isso, e você também tem que saber respeitar esse espaço do paciente, não é querer falar de qualquer assunto de qualquer maneira. Então, é muito delicado você entrar na intimidade do outro. Isso requer, a primeira coisa numa relação médico-paciente, vínculo. O vínculo tem que ser estabelecido, porque essa intimidade nunca vai ser bem esclarecida se você não tiver um bom vínculo de confiança. Então, nenhum paciente vai chegar aqui para mim falando de sua intimidade se ele não confiar em mim, se ele não tiver uma relação muito de confiança. E aí, a primeira coisa é você estabelecer uma boa relação de confiança. E a segunda coisa é conseguir tratar desse assunto com maior naturalidade. E se eu puder falar, eu no começo, quando me formei, não tinha tanta naturalidade quanto eu tenho hoje. Os pacientes fizeram com que eu desenvolvesse essa naturalidade. Eu fui atrás disso, eu fui estudar sobre isso. Eu entendi que isso era qualidade de vida para o meu paciente e que eu precisava melhorar. Então, é uma necessidade que cada vez mais a gente vai ter que fazer e cada geração, cada vez mais que as gerações forem sendo ultrapassadas, isso vai ser de mais importância, né? Então, eu acho que é vínculo e essa comunicação de vínculo e naturalidade. E trazer isso para os congressos. Eu acho que o que vocês estão trazendo é maravilhoso, né? Porque realmente vai fazer com que cada pessoa que esteja assistindo, pelo menos levante uma bandeirinha. Puxa, eu posso conversar isso com o meu médico, eu posso trazer essa questão para o meu médico. Excelente. E doutora Carmita, existem estudos sobre a eficácia das práticas integrativas para melhora de libido de vida? Sim, né? O que a gente percebe é que o resultado, o desfecho positivo na atividade sexual depende de uma série de outras áreas da nossa vida, né? Ninguém vai conseguir ter um bom desempenho e uma satisfação sexual se ele não tiver integrado em vários aspectos, desde o aspecto, a relação consigo mesmo, até o aspecto social e também como que ele se sente profissionalmente, ou seja, alguém que não tem admiração por si ou pela sua parceria né, acaba não conseguindo desenvolver um ato sexual tão satisfatório quanto aquele que desenvolve quem está bem, quem está satisfeito consigo e quem admira a sua parceria. Em algum aspecto, pode não ser alguém tão bonito, mas é alguém inteligente, pode não ser tão brilhante em termos de inteligência, mas é uma pessoa que tem uma forma de se relacionar, uma empatia muito grande comigo, ou seja, a integração é algo fundamental. E um pouco voltando lá naquilo que a gente estava falando agora há pouquinho, é muito importante que cada um de nós que é médico saiba que o câncer era uma sentença de morte antes, né? Mas hoje não é mais. Então, ao fato de ter mudado essa perspectiva e hoje a longevidade ser uma realidade cada vez maior, né? Cada vez vamos viver mais, o câncer está incidindo em idades hoje chamadas precoces, perto daquilo que acontecia algumas décadas atrás, quando alguém ia ter câncer próximo da idade de morrer mesmo, ou até era uma forma
de estar mais próximo da morte. Hoje não é mais uma sentença de morte, temos muitos tratamentos, e ao lado desses tratamentos está também a volta à atividade sexual dentro daquilo que é possível, né? E essa integração não se dá também entre pessoas só. Por isso que eu dei toda essa volta para dizer, Natália, que integrar-se também com a doença, respeitar os limites que a doença impõe, saber quais são as suas potencialidades, apesar da doença, é papel do médico esclarecer, né? O paciente autoriza o médico. Se o médico diz alguma coisa, ele sai de lá se sentindo muito mais apto a fazer algo que, quando ele entrou, ele não sentia que seria possível. Então, cabe a nós, né, esse papel, e também cabe a nós colocar a realidade à disposição desse paciente e dizer que aquilo ali não dá mais, e que é preferível estar limitado sexualmente do que estar limitado em termos de tempo, de anos de vida. Tudo isso é muito um trabalho, como bem colocou a doutora Teodora, que pouco a pouco a gente vai fazendo. Não dá para despejar todo esse conteúdo numa única consulta sobre o nosso paciente e a sua família, respectivamente. Isso vai na linha de uma pergunta que a gente recebeu, que eu vou encaminhar para a doutora Teodora, que é: o sexo ele pode ser vetado em algum momento durante o tratamento, dependendo do tipo de câncer do paciente? E aí há algum cuidado extra para do sexo no paciente oncológico? Acho que assim, a gente tem que saber, essa é uma pergunta bastante importante, que assim, por exemplo, fazer quimioterapia contraindica o indivíduo de fazer sexo, né? Não contraindicam, mas um paciente que esteja extremamente leucopênico e que tenha desejo de fazer sexo anal, será que é algo adequado para ele fazer nesse momento, se ele está extremamente leucopênico? Talvez não seja a melhor opção nesse momento fazer o sexo anal. Se você usar proteção adequadamente, você está liberado para fazer atividade sexual? Sim. Desde, assim, eu já vivi várias situações, mas se eu puder exemplificar uma situação muito interessante que eu tive, às vezes, uma paciente minha que estava em fase já avançada de tratamento de quimioterapia, internada no hospital, e ela era extremamente vinculada, os dois, com o marido tinha 90 anos, e ela tinha 80 e poucos, e eles tiveram atividade sexual durante a internação, né, e aí acabou que uma enfermeira pegou a situação, e, infelizmente, ele fraturou 3 costelas da paciente, né, foi uma situação totalmente não esperada, né, então essas orientações, porque eles eram um casal ativíssimo, e que era muito bonito, então assim, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir a segurança e conversar sobre isso, porque senão vira uma situação que ela acabou ficando em risco, né? Então, tudo isso tem que ser entendido. Uma paciente que está com maior risco de fratura, o posicionamento, o quanto, né, a melhor maneira disso poder acontecer para que ela não tenha uma fratura, ou que ela não se machuque, ou que ela não fique mais cansada pela fadiga num momento de um tratamento. Então, são questões que não limitam, mas podem mudar ou modular a maneira como esse sexo pode vir a acontecer, né? A maneira como que eles fazem ou como isso pode acontecer. Então, e às vezes a paciente está com medo, se sente insegura, ela poder falar isso para o seu parceiro. Então, tudo isso tem que ser colocado de todos os lados, né? Mas, de maneira nenhuma, o tratamento oncológico contraindica a atividade sexual. Apenas a gente pode modular a segurança para que não tenhamos eventualidades que possam vir a prejudicar um processo que está se seguindo. Ótimo. E tem uma pergunta aqui sobre as terapias alternativas. Florais podem colaborar no tratamento do paciente? Eu acho que talvez para ajudar a recuperar o desejo, a libido, enfim, não sei, não está especificando qual que é o objetivo aqui, mas eu queria, doutora Carmita, que a senhora falasse um pouco dessas alternativas que existem, se esse tipo de terapia alternativa, primeiro, tem comprovação científica, ou se tem outras coisas disponíveis que podem ajudar também nessa retomada, enfim.
Vamos lá, então, né? Acho que não temos comprovação científica em relação aos florais, mas existem sim, né? Algumas pessoas que acreditam e o efeito placebo é muito importante às vezes, nem que seja, né? Estou acreditando que isso aqui está me fazendo bem, acaba fazendo bem porque eu quero melhorar e dou um poder, né, legítimo que o floral vai ser para mim muito importante. Mas não vamos esquecer que às vezes a mulher que está em tratamento do câncer, ela necessita de um hidratante. Esse hidratante precisa ser usado com uma regularidade, porque ela não tem tanta lubrificação, às vezes não tem nenhuma, então é melhor o hidratante do que o lubrificante que ela vai ter que usar na hora, que é super desconfortável. E o hidratante vai pouco a pouco, né, tornando a mucosa mais recomposta. Aí ela pode também necessitar de alguma medicação antidepressiva, ele também, se a ausência do sexo estiver ligada a um processo depressivo, e hoje existem medicamentos para depressão que não atuam tão negativamente sobre a libido, e aí precisamos entender o que é que essa mulher ou esse homem necessita em termos de dose e de tempo para uso. Também, às vezes, é uma questão de trabalhar a ansiedade, a paciente não consegue desejar sexo, embora gostaria de fazê-lo, mas na hora se sente com muito medo, com muita preocupação de se aquilo não vai complicar o seu quadro. Então, vamos lá ver se não é um caso que necessita de um tratamento de ansiedade. Aí, aquele paciente que perdeu a capacidade erétil, mas ainda pode resgatá-la através de um medicamento, vamos introduzir uma medicação eretogênica. Então, hoje, para melhorar a atividade sexual, temos inúmeras opções, né? E também, se o caso for de acreditar em alguma substância que não tem uma comprovação científica, mas que para aquela pessoa, naquele momento, está fazendo bem e o médico sabe que não causa nenhum dano, eu não acho interessante você ficar dando aula sobre nível de evidência e acabar, por vezes, prejudicando um comportamento sexual positivo, né, pela sua ciência administrada de forma errática durante uma consulta. Eu acolho, eu escuto, se me pergunta diretamente o que eu acho, aí eu vou ter que dizer que pessoalmente, penso que existam outras opções, mas se aquela está fazendo bem, vamos continuar enquanto estiver tendo algum efeito. Eu acho que isso é um pouco também de caso a caso a gente avaliar se devemos solicitar que pare com essa substância para utilizar uma outra que talvez a própria pessoa não aceite naquele momento. Agora, não negligenciar. Se o problema sexual for por depressão, for por um quadro de ansiedade ou de estresse pós-traumático, coisa dessa natureza, vamos tratar. Perfeito. A gente conseguiu já responder todas as perguntas. Eu estava aqui vendo o feedback na tela do lado enquanto eu ouvia vocês. O pessoal está adorando o conteúdo, muita gente dizendo que começou a pensar mais sobre isso. Então, antes da gente se despedir, eu queria devolver a palavra primeiro para a doutora Teodora e depois a doutora Carmita, para que vocês deixem uma mensagem final para quem assistiu a gente, para quem se inspirou por todo esse papo, por todas as informações que vocês passaram, doutora Teodora. Bom, gente, eu acho que a gente falou de 3 grandes tabus aqui: envelhecimento, câncer e sexualidade, né? E eu acho que a capacidade que nós temos como seres humanos é de estar sempre nos reinventando, e a capacidade de adaptação. Então, nós estamos sempre nos adaptando a novas situações e podendo transformar as realidades quando elas nos impõem, às vezes sendo como a gente gostaria ou não. Quando a gente consegue encarar tudo isso da maneira mais como oportunidades de crescimento, isso faz com que a gente consiga nos redescobrir e realmente nos melhorar muito. Então, cada desafio que uma doença impõe, por mais duro que seja, ela pode trazer essa capacidade de adaptação. Então, o sexo, ele é possível,
na vigência de um tratamento, o sexo ele é possível no processo total do envelhecimento, e eu acho que a gente só tem que desmistificar, quando a gente quer o sexo de 20 anos e a gente ficar buscando aquela expectativa daquele sexo, a chance de você se frustrar e não atingir aquilo que você queria, ela é muito maior. Na hora que você consegue se adaptar, entender que talvez não vai ser da mesma maneira, mas que pode ser de uma maneira até mais prazerosa, se você está aberto a uma nova possibilidade de adaptação para determinadas situações, você vai poder até se descobrir e ter uma grande oportunidade de crescimento. Não exigindo demais, querendo tudo, né? Porque às vezes a gente quer tudo, a gente vê na mídia e acha que tudo a gente vai ter que absorver e ser isso tudo. A gente não precisa ser isso tudo, a gente só precisa se descobrir, saber os nossos limites e saber que é possível a gente encontrar prazer em todas as situações conforme elas vão acontecendo, com uma possibilidade de redescobrimento sem expectativas falsas e trabalhando isso tudo. Então, eu acho que talvez seja essa a mensagem, com segurança, acima de tudo. Excelente. Doutora Obrigada. Carmita. Olha, eu queria agradecer muito essa oportunidade que eu tive de estar aqui com vocês e ter batido esse papo, ter conhecido um pouquinho mais da doutora Teodora, e estar com você de novo, Natália, e com toda esse pessoal que está aí conosco. E eu gostaria de deixar a seguinte mensagem: nós estamos, né, numa época em que, de novo, o médico vem sendo solicitado a estar par e passo ao lado do seu paciente, além da medicação, além da prescrição, muito além daquilo que pode ser colocado no papel. A pessoa do médico é fundamental, especialmente aquele que lida com o envelhecimento, com a sexualidade e com o câncer. Então, aí está uma bela oportunidade de você fazer a diferença. E eu gostaria que você fizesse, sim, a diferença, porque a beleza da nossa profissão está exatamente em que uma pessoa chegue até nós de um jeito e saia modificada pela sua ação. E depois ela vai fazer o tratamento que for prescrito, ela vai passar pelas cirurgias, ela vai passar pela medicação, mas o início e o final de tudo é a sua palavra, é aquilo que você pôde dizer e aquilo que você pôde, da forma como você pôde se relacionar. É algo que é esperado de você e que faz muita falta quando não acontece, e inclusive interfere negativamente na adesão ao tratamento e no resultado que esse tratamento vai ter. Então, é uma bênção que a gente possa, todo dia, fazer diferença na vida de uma pessoa que sofre e que vem buscar o nosso alento, além da nossa prescrição. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu gostei muito de ter conhecido Teodora um pouco mais profundamente e gostaria que a gente tivesse outras vezes trocando ideias juntas. E você, Natália, é uma amiga querida de longa data, foi muito bom estar aqui e espero que todos tenham gostado e que a gente possa ter feito a diferença um pouquinho na vida dos nossos colegas hoje. Olha, eu queria agradecer de novo vocês duas, muito obrigada, assim, duas mulheres médicas incríveis que trouxeram grandes esclarecimentos, fizeram muita gente pensar e refletir. Para mim é uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Eu queria agradecer ao TJCC por ter, né, principalmente por proporcionar esse nosso debate. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente, todo mundo que mandou as perguntas. Não se esqueçam agora de entrar na página da Libes, dentro da plataforma, para responder o quiz. E é isso, gente. Muito obrigada e boa noite. Obrigada também a todos, gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Boa noite.